Fala, gurizada, tudo certinho com vocês? Mais uma vez estou aqui para trabalhar um pouquinho de língua portuguesa e a gente hoje poder estudar agora sobre um tipo de conteúdo que ele causa algumas adversidades para algumas pessoas, mas que também ele tem, né, uma boa dose de explicação para o funcionamento da nossa língua, tá? Nós vamos trabalhar hoje então com os tipos de predicado. Sem perder tempo, nós vamos seguir adiante. Mas se tu quiseres, né, curtir a página, acionar o sininho, compartilhar com os amigos um pouquinho aí sobre o que a gente tem produzido, vai ser um prazer também, certo? Vamos adiante então. Gente, em primeiro lugar, né, quando a gente vai trabalhar com tipos de predicado, a gente tem que lembrar que existe um outro elemento na análise sintática que é super importante para essa construção, que é o sujeito. O sujeito e o predicado, eles andam praticamente o tempo inteiro juntos, tá? Apesar de que para existir uma oração, necessariamente tem que existir um predicado, nem sempre o sujeito. Mas olha essas três frases que estão aí colocadas, tá? O cara é muito legal, nós criamos um novo mundo e Camila e eu estudamos em casa contentes. O cara é muito legal, a gente tem uma oração em que alguém é muito legal. Esse alguém é aquela expressão chamada o cara. Esse o cara, então, é o sujeito dessa oração. É o sujeito que vai ter uma relação, na verdade, verbal agora que faz com que a gente compreenda o andamento da oração. Né? Então, a expressão é muito legal é relativa ao cara. Portanto, o cara é o sujeito, é muito legal é predicado. Nós criamos um novo mundo. Quem criou um novo mundo? Fomos nós. Então, esse nós é o sujeito que está agindo nessa oração e realizando o fato que aparece posteriormente. Criamos um novo mundo. Sujeito nós. Camila e eu estudamos em casa contentes. Camila e eu somos o sujeito de quem estuda, né? Afinal, estudamos está colocado na primeira pessoa do plural. Camila e eu, somados, somos primeira pessoa do plural, portanto, né, essas entidades da oração que agem sobre o verbo estudar. Portanto, Camila e eu compõem um sujeito composto. Aí, pessoal, só para a gente relembrar um pouquinho então, o predicado é um termo essencial da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito e, de acordo com o seu núcleo, pode ser de diferentes tipos. Então, a gente viu ali, de acordo com o slide anterior, que o predicado é aquela oração, é aquela parte da oração que é onde está o verbo, melhor dizendo, e demonstra uma ação, um estado, né? Uma relação, na verdade, que vai fazer, né, o caminho do sujeito dentro dessa oração, certo? Muito bem. Então, nas orações anteriores, como nós vimos, né, dentro de o cara legal, a expressão é muito legal é o predicado. Dentro de nós criamos um novo mundo, criamos um novo mundo é o predicado. E Camila e eu estudamos em casa contentes, portanto, é o predicado. Tá? Vejam que sempre ficou fora dessa parte da oração a expressão que se relaciona com quem está executando ou, né, recebendo a informação que vem com o predicado, certo? Então, o predicado são essas partes marcadas com colorido. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o predicado nominal especificamente, tá? Esse predicado nominal, gente, como é que ele ocorre? A gente tem a oração, tem o sujeito lá exposto, a gente deixa o sujeito de fora agora, e vai falar dentro do predicado sobre uma expressão específica que é a que, caso ela não estivesse na frase, ou caso ela não estivesse no predicado, mais particularmente, ela perderia todo o sentido. Tá? Dentro do predicado nominal, essa expressão é um termo nome, tá? Que pode ser normalmente um adjetivo, pode aparecer em forma de pronome, pode aparecer em forma de substantivo, mas normalmente ele vai dar uma característica para um elemento dentro dessa oração. Tá? Olha só os exemplos que aparecem nessa tabela. A gente tem ali na coluna da esquerda os verbos de ligação, alguns que podem aparecer no nosso dia a dia. No meio, os sentidos que eles normalmente trazem nessa construção e os exemplos que aparecem ali à direita. Vamos pegar alguns só para a gente ter uma noção de como ele acontece. Tá? Se eu disser assim, as ruas da cidade estavam vazias. Tá? Esse estavam está apenas fazendo uma ligação entre o termo vazias e a palavra ruas. Como assim? Quem é que estava vazia? Eram as ruas, certo? Estavam dá uma condição ocasional, uma condição de momento, para elas estarem vazias. Vazias, então, é ligado por meio do estavam
até a expressão ruas. Portanto, vazias, né, é a palavra mais relevante dentro dessa oração. Se eu subtrair a palavra estavam, deixar só as ruas da cidade vazias, eu consigo entender ainda que vazias é característica de ruas. Mas se por acaso eu subtraio a palavra vazias, ficaria as ruas da cidade estavam. Estavam? Estavam o quê? Estavam como? Estavam de que jeito? Né? Então ainda falta uma informação. Portanto, entre estavam e vazias, a palavra vazias é a mais relevante, certo? Isso acontece no decorrer das demais orações colocadas aí abaixo, tá? Todas elas vêm acompanhadas de termos que são caracterizantes, tá? E essas características elas estão associadas às palavras ou que estão no sujeito ou que estão no próprio predicado, na condição de objeto de um verbo transitivo, tá? Que daí essa é uma outra história para a gente conversar num outro momento. Apesar de que eu vou trazer alguns exemplos aí para a gente poder relembrar de algumas coisas, certo? Então, nessa tela a gente tem basicamente as relações do predicado nominal. Dentre aquelas 3 frases iniciais que nós vimos no início do slide, tá? O cara é muito legal, é a oração que carrega o predicado nominal. A gente tem o verbo é, que é um verbo de ligação, o verbo ser, né? Que liga a palavra legal, que é a característica, até a palavra cara, que é o seu substantivo, certo? Então, a gente tem dentro do campo em azul ali, né, a palavra legal sublinhada porque ela é o núcleo desse predicado. O é está marcado por ser o verbo de ligação. Então, a gente tem que cuidar sempre isso. Num predicado nominal, a gente sempre vai ter um verbo de ligação e vai ter uma palavra que, como característica, ela é muito relevante para aquela parte da oração, certo? Para o próprio predicado. Se eu subtrair essa partezinha aí, eu perco o sentido da oração, ok? Então, eu tenho que manter a palavra legal ali para eu poder entender qual é que é a característica do cara, certo? Muito bem. Adiante nós temos o predicado verbal. E o predicado verbal, gente, diferentemente do nominal, tem um núcleo que, como diz o nome, é o próprio verbo. Tá? Verbo esse que pode ser transitivo ou intransitivo. Para a gente relembrar rapidinho, tá? O verbo transitivo é aquele em que está em transição constante, ou seja, ele tem um significado, mas para finalizar esse significado ele precisa de outras expressões que o complementem, certo? Vamos pegar o exemplo que está ali à direita superior, tá? Eu comprei um celular estragado. Se eu chego agora na minha casa e digo para minha namorada, ô amor, eu comprei, provavelmente vai faltar algum sentido, né? Eu preciso dar uma informação a mais para poder fechar essa ideia que eu lancei inicialmente. O que eu comprei, afinal? Eu comprei um celular estragado. Então, se eu chegar por essa mesma porta e falar para minha namorada, eu comprei um celular estragado, primeiro que ela vai achar muito estranho, vai me dar uma porrada, talvez. Mas, né, de fato, eu precisei complementar a informação para poder dar sentido para a palavra comprei. Certo? Ela precisava de dentes novos. Né? Quem precisa de alguma coisa. Então eu tenho que usar um termo, uma expressão que complemente a palavra precisava. É diferente, por exemplo, do primeiro exemplo. O bebê nasceu com muitos quilos. Se eu digo que o bebê nasceu, tá? A gente já tem a informação toda completa. Por quê? Porque dentro desse verbo nascer já há todo o sentido que interessa para esse predicado. A expressão com muitos quilos é algo que a gente vai estudar mais adiante, que nós chamamos de adjunto adverbial. Então, pessoal, nesses 3 exemplos que eu li agora para vocês, o verbo é a palavra que mais interessa para o predicado. Por quê? É ele ou que finaliza o sentido do predicado, ou que traz as demais palavras presentes nesse mesmo predicado. Olha a última frase. Ela falou o nome do filme para mim. Ela falou. Mas ela falou alguma coisa e falou para alguém. Então, é a partir desse verbo falar que vem as demais informações, certo? Depois, pessoal, voltando àquelas nossas frases iniciais, a gente tem a segunda, né? Nós criamos um novo mundo. Esse é um caso de predicado verbal, porque a gente tem o verbo criar ali, e quem cria, cria alguma coisa. O que foi criado? Um novo mundo. Portanto, essa expressão um novo mundo surgiu a partir do verbo criar.
Por isso ele é o núcleo do predicado e, portanto, é um predicado verbal. A gente finalizando já, pessoal, nós temos o predicado verbo nominal. Tá? Esse predicado, na verdade, nada mais é do que uma soma dos dois predicados anteriores, com a presença de determinados termos que vão facilitar o nosso conhecimento sobre ele, certo? Então ele tem um predicado, ele tem um núcleo verbal e ele tem um núcleo nominal também, ok? Olha os exemplos que a gente tem aqui, tá? Algumas pessoas voltaram felizes. O verbo voltar é um verbo de ação, né? Afinal, alguém estava indo para algum lugar, tomou o caminho de volta e começou o retorno. Então, voltaram. Felizes é a característica dessas pessoas que estavam voltando. Então, diferentemente dos exemplos que a gente acabou de ver, a palavra felizes ela não surge por conta da palavra voltaram. Ela surge, na verdade, para caracterizar algumas pessoas. Olha o exemplo de baixo. O momento causava aflição inesperada. Tá? O momento causava o quê? Causava aflição. Então, aqui a gente tem a construção já do predicado verbal aqui no meio. Tá? A aflição complementa a palavra causava. Só que inesperada é uma caracterização da aflição. Não surge por causa do verbo. Ela surge justamente porque é uma característica específica do termo gerado. Então, ela não tem relação direta com o verbo. Sendo assim, por ela ser também nominal, né, ela ser adjetivada, ela vai, então, fazer com que o predicado seja não apenas verbal, mas também nominal. E no último exemplo, os alunos liam a prova desesperados. Né? A gente tem um verbo ler. A gente sabe que quem lê, lê alguma coisa. O que os caras estavam lendo? A prova. Tá aí o nosso objeto que vai fechar o sentido do verbo. Tá? Mas acompanha também o predicado a palavra desesperados. E desesperados aí é característica de quem? Da prova? Não, né? É característica dos alunos. Então, o predicativo, essa palavrinha que caracteriza alguém dentro do predicado, é o predicativo do sujeito. Portanto, quando a gente tiver nessas construções, né, o verbo intransitivo com um predicativo do sujeito, como no primeiro exemplo, um verbo transitivo com um predicativo do objeto, tendo objeto naturalmente, ou um verbo transitivo com objeto e um predicativo do sujeito, são as condições favoráveis para a existência de um predicado verbo nominal. Então, gente, para finalizar, naquelas nossas 3 frases iniciais, a última contempla o predicado verbo nominal. Camila e eu estudamos, que é uma ação, é um verbo, né, de agir, então ele tem um significado dentro dele mesmo. E, ao mesmo tempo, aparece a palavra contentes. Contentes éramos Camila e eu, portanto, está nos caracterizando. Tem um verbo de ação, tem um predicativo que se relaciona ao sujeito, portanto, nós temos um predicado verbo nominal. Então é isso, gente. Só para a gente retomar esses conceitos, relembrar um pouquinho de como é que funciona essa relação do predicado, para poder dar sequência aos nossos estudos. Muito obrigado mais uma vez por ver o nosso vídeo e até a próxima!